de volta com mais um vídeo aqui no canal. Dei uma sumida ontem, eu sei. Ontem meu dia foi extremamente agitado, então não deu pra gente trocar uma ideia aqui. Mas hoje eu tô aqui pra fazer um alerta. Pra fazer um alerta pro jogo de domingo contra o Bahia. Bahia que venceu o Sport ontem, tá 1 ponto atrás do Fluminense. E o Fluminense vai precisar pelo menos empatar pra ficar na frente do Bahia. Mas, Dezão, isso será o suficiente pra terminar no G5? Depende. Depende de quê, Dezão? Depende do jogo do Botafogo, que vai ser realizado hoje à noite, tá? Botafogo e Cruzeiro, ou melhor, Cruzeiro e Botafogo lá no Mineirão. Então o Fluminense ele vai ficar dependendo desse resultado do jogo do Cruzeiro pra saber se ele pode empatar com o Bahia ou não pra garantir vaga no G5. E o Rogério Ceni já deu papo. Falou que os jogadores têm que ter... vocês vão ver ele falar aí. Vou ficar repetindo esse termo chulo aqui não, mas vocês vão ver o que eu vou falar aí, tá? De qualquer forma é o seguinte, Fluminense hoje é o 5º colocado com 61 pontos. O Bahia é o 6º com 60 e o Botafogo é o 7º com 59. Digamos que o Botafogo perca o jogo hoje pro Cruzeiro. Ele continua com 59. O Botafogo vai jogar com Fortaleza na última rodada. Vamos dizer que o Botafogo vença o Fortaleza e o Fluminense e Bahia empatem. O Fluminense vai para 62, o Bahia vai para 61 e o Botafogo vai para 62 também. Vitórias. O Fluminense tem 18 vitórias, o Botafogo tem 16. Mesmo ganhando do Fortaleza, ele iria a 17 pontos. Então, se o Botafogo perder para o Cruzeiro hoje, o Fluminense joga pelo empate com o Bahia para garantir vaga direta na Libertadores do ano que vem. André, será que tem tanta diferença assim disputar a pré-Libertadores ou a fase de grupos? Veja aí o que o Rogério Ceni vai falar. Acompanha comigo. Se eles tiverem personalidade e culhão, chamo eles para conversar todo dia, relembro eles todos os dias. A diferença que é classificar direto para Libertadores e na fase de grupos. A diferença que é começar em fevereiro uma pré-Libertadores com 2 fases difíceis ou entrar em abril, já do Campeonato Brasileiro ter começado e o Campeonato Estadual ter acabado. Eu sempre cito para eles que ano passado nós jogamos Campeonato Baiano e Copa do Nordeste entre os jogos da Libertadores. Esse ano nós vamos estar jogando Campeonato Brasileiro. Esse mesmo que se você não abrir o olho, você está lá embaixo brigando para não cair. É uma diferença muito grande. Cada um tem o seu jeito de ser, de reagir. Uns focam mais, outros às vezes não têm tanto foco, mas isso é uma coisa que eu... Agora, do dia, da importância que seria acabar em 5º, isso eu falo todos os dias para eles. Da importância que seria voltar em abril, numa fase de grupos, quem sabe num pote 3, já falei isso aqui para vocês e falo todos os dias para eles. Falei agora quando acabou, falarei de novo na sexta-feira. Relembrarei-os no sábado. E se eles tiverem personalidade e culhão, quem sabe a gente ganha. Se eles tiverem culhão também, vou fazer igual o Rogério Ceni falou, né? Ele tá motivando os jogadores dele lá, vamos tentar motivar os nossos aqui. Então, repito, se eles tiverem culhão, o Fluminense também vai entrar em campo no domingo, focado para poder vencer o Bahia. Dependendo até um empate seria o suficiente, mas o legal seria fechar o Campeonato Brasileiro com vitória e conquistar a vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Eu sei que os jogadores do Fluminense têm esse termo chulo aí que eu falei aqui agora e o Rogério Ceni também falou. Eu sei que os jogadores do Fluminense têm. Eles estão se empenhando, estão se dedicando, estão jogando bem. Mas já viram aí que o time do Bahia vai vir que vai, né? E pra eles só interessa a vitória, tá? Eu quero deixar isso claro. Para o Bahia, não interessa outro resultado que não seja a vitória diante do Fluminense. Então eles vão ter que se abrir, eles vão ter que partir pra cima, vão ter que agredir o Fluminense. E aí é o tipo de jogo que a gente gosta, né? O Fluminense se fecha muito bem e sai num contra-ataque muito forte. Então talvez seja o jogo ideal. Rogério Ceni falou aqui agora a importância de você começar a Libertadores em abril. Depois do Campeonato Estadual já ter terminado, o Brasileiro vai começar em janeiro. Se Deus quiser, a gente vai conquistar a Copa do Brasil. E aí essa vaga na Libertadores pelo Brasileiro não faria diferença. Mas como a gente não tem bola de cristal, não sabe o que vai acontecer, vamos garantir ela primeiro pelo Brasileiro, né? A gente vencendo a Copa do Brasil em janeiro, nós teríamos 3 competições: Campeonato Carioca, Supercopa contra o Flamengo, que se sagrou campeão brasileiro ontem, infelizmente,
E o Brasileiro começando em janeiro. Finalzinho de janeiro. Então, é fundamental que essa Libertadores seja jogada somente a partir de abril. Senão você bota o planejamento todo pro lixo. Claro que é melhor disputar pré-Libertadores do que não disputar, óbvio. Mas o ideal é a fase de grupos. E para isso o Fluminense, dependendo do jogo de hoje do Botafogo, se o Botafogo perder, o Fluminense joga por um empate. Se o Botafogo empatar ou ganhar, aí se empatar, o Fluminense precisa vencer o seu jogo para não depender de outro resultado. Se o Botafogo vencer o Cruzeiro, além do Fluminense vencer o Bahia, ele vai ter que torcer pro Botafogo tropeçar pelo Fortaleza, que tá brigando, tá mais vivo do que nunca pra se manter na Série A. O Botafogo não vai ter jogo fácil contra o Fortaleza. Isso aí pode ter certeza. Se vai ganhar, se vai perder, é do futebol, qualquer coisa pode acontecer. Vida fácil não terá, tá bom? Então assim, galera, eu particularmente estou extremamente confiante num final de ano excepcional pro Fluminense. Os números que estão sendo apresentados pelo Zubeldia, eu não sei se você assistiu a live pós-jogo, os números do Zubeldia são números de time que disputa o título. Eu não vou nem falar de time campeão, porque o Fluminense estaria 2 pontos atrás do Flamengo antes da rodada de ontem. Como o Flamengo ganhou, a gente estaria 5 pontos atrás do Flamengo. Não seríamos campeões, mas a gente estaria brigando pelo título até a penúltima rodada. Estaríamos na frente do Cruzeiro, do Palmeiras. O Fluminense seria o vice-líder do Campeonato Brasileiro, se o Zubeldia tivesse chegado desde a primeira rodada. Ele realmente deu um jeito. Falta acertar aquela centroavança, né? Falta parar com essa insistência aí em Everaldo. Soteldo agora ressuscitou das cinzas, o nosso Smurf. Então, tem uma homenagem aqui, a família Smurf tá aqui, ó, em homenagem ao Soteldo. Quem sabe a gente não ganhou aí um grande reforço pra semifinal e pra final da Copa do Brasil, vamos ver. Foi um jogo só. Vamos ver a sequência agora. Vamos ver se ele entra em campo contra o Bahia e o que ele vai fazer. Mas arrebentou a boca do balão contra o Grêmio. Mereceu todos os elogios, todos os aplausos. E pode ter surgido aí um baita reforço na hora exata da temporada. Então assim, eu tô muito confiante, tô muito esperançoso. Espero que você do outro lado aí também esteja. Já comprou o seu ingresso? 3 jogos, filhão. 3 jogos. Jogo contra o Bahia, domingo. Contra o Vasco, mando de campo do Vasco, quinta-feira. E contra o Vasco novamente no domingo, mando de campo do Fluminense. Ingressos à venda. Você já comprou o seu ingresso? Ainda não? Não acredito. Tá esperando o quê? Eu vou até acabar esse vídeo pra você poder sair daqui e comprar o teu ingresso agora. Vai, sem mais delongas. Vai comprar o ingresso agora. Saudações tricolores. Até mais.